E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre dois problemas, né, que eu achei que são bons problemas, né, para vocês terem noção agora, né? O primeiro problema é o de palíndromo e o segundo é o do cavernoso, né, que inclusive estava nos contests das semanas anteriores, né, que é essa questão aqui, tá? E a outra eu vou falar um pouco sobre palíndromos, né, que são strings que são a mesma coisa de frente para trás, de trás para frente e tudo mais. E eu também vou discutir um pouco, então, ainda nessa questão do palíndromo, essa questão aqui do contest da segunda semana também. Tá certo? Então, tá. Vamos começar então falando sobre palíndromos. Primeira coisa é o que é um palíndromo, né? O palíndromo ela é uma string, ou uma palavra, ou uma frase qualquer, que é a mesma coisa se você ler de trás para frente, se você ler na ordem normal, né? Que nem abacaba, né? Então, se você ler na ordem normal, ela é abacaba. E se você reverter a string, também é abacaba, certo? Então, isso é um palíndromo. E, basicamente, como é que a gente consegue fazer a verificação de palíndromo utilizando os laços de repetição, certo? Então, vamos começar com vendo primeiramente o que a gente tem que comparar, né, na string para confirmar se ela é um palíndromo ou não. Percebam que uma palavra ela é um palíndromo. Primeiramente, se a gente for checar o primeiro caractere, né, ou seja, se a gente for checar esse caractere aqui, ele tem que ser a mesma coisa desse último caractere aqui, certo? Então, a primeira comparação, digamos assim, que a gente tem que fazer é essa, certo? E depois disso, a gente tem que checar o segundo caractere com o penúltimo caractere, certo? E a gente vai fazendo isso assim por diante, né? Então, no caso aqui, a gente checa o primeiro com o último, os dois são A, então tá de boa. O segundo com o penúltimo, os dois são B, então tá de boa. O terceiro com o antepenúltimo aqui, também tá de boa. E a gente chegou num ponto, né, que só tem um caractere, né? Então, esse caractere sempre vai ser igual a ele mesmo também. Então tá de boa, certo? Portanto, essa string aqui, ela é um palíndromo, certo? Então, como que a gente consegue fazer isso no código, né? A gente sempre tem que ter, digamos assim, um ponteiro, né, para primeiro caractere e para o último caractere, certo? E em cada iteração, a gente vai incrementar esse ponteiro do primeiro caractere e decrementar o ponteiro do último caractere aqui, certo? E a gente vai fazendo isso até que chegue em um caractere só, certo? Tá, então vamos codar aqui. Digamos que a gente tem um problema, né, que ele dá uma string de input, certo? Então eu vou usar aqui a classe string de C++, certo? Que já tem pronta. E vou ler essa string, certo? E a partir daqui, então, eu vou checar se é palíndromo. Eu vou fazer isso com for, tá? Primeiramente, aqui eu vou ter um booleano para a resposta, certo? E a gente vai começar ele valendo true. E então a gente vai checando o primeiro caractere com o último caractere até um ser diferente do outro. E se em algum caso for diferente, a gente seta essa resposta para falso, tá? Então, aqui no for, a gente vai ter os dois ponteiros. O primeiro vai ser o do início da string e o outro vai ser o ponteiro do final da string, né? Se a gente tiver aqui que o int n é o tamanho da string. Tá certo? Então, a gente vai fazer essa comparação até que só sobre um caractere, né? Ou seja, até que i seja menor que j. Enquanto i for menor que j, eu tenho que fazer esse caractere, essa checagem. Porque quando i é igual a j, né, é esse caso aqui que só tem um caractere, né? Então não importa tanto para a nossa resposta assim. E em cada iteração eu vou aumentar o ponteiro de i e decrementar o ponteiro de j, certo? E o que eu tenho que fazer em cada uma dessas checagens? Eu tenho que verificar se a string na posição do primeiro caractere é igual à string do segundo ponteiro, certo?
Porque, no caso, se eles forem diferentes, a string não é uma palíndromo, certo? E como a string não é um palíndromo, eu seto a nossa resposta aqui para false, certo? Então, aqui eu posso simplesmente printar. Se a resposta for verdadeira, eu dou um cout, sei lá, palíndromo. E se não, eu dou um cout não é. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de for bem da hora, porque ele se tem duas variáveis, né, uma para o começo e uma para o final. Você teoricamente não precisa ter essas duas variáveis, né? Você pode ter só uma variável que vai marcar o começo e essa última variável você faz uma continha, né? Porque essa variável sempre é esse ponteiro menos o tamanho da string menos esse ponteiro menos 1, né? A posição dessa última caractere aqui. Então, j sempre vale n menos i menos 1, certo? Então, teoricamente, você não precisava criar uma variável j, mas é da hora ter ela também, né? Fica mais fácil de fazer as contas. Certo, então vamos testar o código. Eu só preciso dar um g++ no a.cpp. Compilou. E executar aqui, colocando uma string de exemplo aqui. Por exemplo, abacaba. Abacaba é um palíndromo, certo? Agora vamos colocar uma string que não é um palíndromo. Ele checou que não é um palíndromo, certo? Beleza, então. Esse aqui é o código de palíndromo, tá? Isso aqui é um palíndromo simples, mas... E o que acontece nesse problema aqui do contest da semana passada, né? Ele pede não só para você... Ele não pede para você verificar se essa string aqui é um palíndromo, mas ela pede, dado uma palavra, qual que é o mínimo de letras para você trocar para transformar essa palavra num palíndromo, certo? Então, no caso, você tendo uma palavra e tem que transformá-la num palíndromo, você sempre tem que confirmar que os caracteres das posições reversas, né, das posições espelhadas, são os mesmos, certo? Então, sempre que o caractere da posição da direita for diferente do caractere da posição da esquerda, né, você tem que mudar algum desses caracteres, certo? Então, para fazer essa checagem aqui, eu não vou mais ter um booleano, né, para falar se é um palíndromo ou não, mas sim uma variável para falar quantas letras eu vou ter que mudar. Então, seguindo esse mesmo código, toda vez que um caractere, né, de um lado for diferente do caractere de outro, eu tenho que aumentar 1 na nossa resposta, certo? E a única coisa que eu tenho que imprimir agora é a resposta. Tá? Então, isso aqui é o suficiente para fazer esse exercício. Então, vamos só testar ele aqui. g++ a.cpp. Ah, tá. Esse é um pouco diferente. Ele também pede para a gente ler o n, né? Então, em vez de fazer aqui, a gente vai ler o n aqui também. Tá bom? Então, dá um g++. 3 Bob. Opa. 3 Bob. Não precisa trocar nenhum. 5 abcd precisa trocar 2. E um z não precisa trocar nenhum. Certo? Então, vamos aqui só mandar para confirmar. É o e. Beleza. E passou aqui. Tá? Então, é assim que faz o problema de palíndromos. Ok, vamos aqui então para o problema do cavernoso, certo? O problema do cavernoso, ele diz o seguinte, né? Tem um cara que mora numa caverna e cada vez que ele vê uma pessoa, ele faz um risquinho na parede, certo? E ele faz isso a cada dia. E o que ele pergunta é: qual foi o número de pessoas mais frequente em todos os seus registros, certo? Então, que nem aqui, vamos ver os casos de teste. Nesse caso, só teve um dia, e nesse dia ele só viu uma pessoa. Então, a maior frequência, né, de pessoas que ele viu foi 1. Nesse segundo caso de teste aqui, no primeiro dia ele viu 7 pessoas, no segundo ele viu 2, no terceiro ele viu 3, no quarto ele viu 4 e no quinto dia ele viu 8 pessoas. No caso aqui, a frequência de todos os dias é a mesma, né? Ele viu o mesmo número de pessoas com a mesma frequência todos os dias.
Então a resposta pode ser qualquer uma. Então no caso aqui ele imprimiu 8 só porque ele quis. Mas aqui já no terceiro caso de teste, no primeiro dia ele viu 6 pessoas, no segundo ele viu uma pessoa, no terceiro ele também viu uma pessoa, no quarto ele viu 8 pessoas e no quinto ele viu 3 pessoas. Então, como ele viu uma pessoa em 2 dias diferentes, é essa quantidade de pessoas que tem a maior frequência, então essa é a resposta. Certo, então eu vou desenhar esse caso de teste aqui, que é basicamente aquele segundo caso de teste, só que eu mudei aqui no primeiro dia, para em vez de ele ter visto 7 pessoas, ele viu 8. Então, o que a gente pode ter é um vetor, certo? De frequências. Então, no caso aqui, eu fiz um array de algumas posições aqui, né? Esse aqui é o índice de cada posição. E o índice desse vetor vai representar para a gente a quantidade de pessoas, certo? Então, toda vez que a gente vê algum dia com esse determinado número de pessoas, a gente vai incrementar 1 na frequência desse número de pessoas, tá? Então, a gente vai fazer um for aqui, né, em cada dia. E em cada dia, a gente vai incrementar 1 no número de pessoas que o cavernoso viu naquele dia. Então, nesse caso aqui, né? No primeiro dia, ele viu 8 pessoas. Então, eu vou aqui no índice 8 do array e incremento 1 na resposta, né? Inicialmente, esse array está zerado, então, incrementar 1 nesse caso é escrever 1. Aí, beleza. Foi o primeiro dia. Agora, no segundo dia, ele viu uma pessoa. Então, eu venho aqui no array de índice 1 e incremento 1. E eu vou fazendo isso assim por diante, certo? Então, aqui no terceiro dia, ele viu 3 pessoas. Eu incremento 1 aqui no índice 3. No quarto dia, ele viu 4 pessoas. Então, eu incremento 1 no índice 4. E no quinto dia, ele também viu 8 pessoas, certo? Então, eu venho aqui no array de índice 8 e acrescento 1 na resposta, né? Então, antes estava 1 e agora virou 2. Então, percebam que nesse array aqui, que a gente costuma chamar de array de frequências, a gente tem a frequência de cada quantidade de pessoas que o cavernoso viu, né? Então, a gente sabe que teve um dia que ele viu uma pessoa, um dia que ele viu 3 pessoas, um dia que ele viu 4 pessoas e 2 dias que ele viu 8 pessoas. Então, para pegar a resposta de novo nesse array, a gente só precisa agora iterar por esse array aqui e ver qual que é o índice que tem maior valor, certo? Então, como todos os outros aqui estão zerados, né? A gente consegue perceber, né, que o dia que tem mais valor nesse caso aqui é o 8, que tem valor 2. Então, a gente só precisa imprimir 8 na resposta. Tá certo? Então, essa é a ideia desse problema, fazer uma matriz de frequências, né? Um vetor de frequências. Essa ideia ela também é bastante utilizada, né, para você resolver outros problemas. Então, é importante, né, que vocês tenham essa noção de como resolver. Beleza, então vou fazer aqui agora o código do cavernoso, certo? Quais são as coisas que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de uma variável para armazenar o número de dias, certo? E de um array de frequências, certo? Percebam que a quantidade máxima de pessoas que ele pode ver num dia é 10 ao cubo aqui, né? Então, a gente pode declarar esse array de frequências com tamanho 10 ao cubo mais um pouquinho só para garantir, certo? E esse array, inicialmente, ele é zerado. Então, o que a gente precisa fazer é ler a quantidade de dias e iterar por cada dia. Então, a gente lê aqui os palitinhos, certo? E a gente precisa incrementar 1 no vetor de frequências, no índice. Tá, então o que a gente tem que armazenar é no vetor de frequências. Lembrando que o índice, né, que esse vetor de frequências representa, cada índice é o número de pessoas que ele viu. E o número de pessoas que ele viu é representado pelo tamanho da string, certo? Então, a gente vai acrescentar na frequência de índice tamanho da string.
a gente vai somar 1, certo? Porque ele viu essa quantidade de pessoas em um dia, certo? Então, a primeira parte do problema está pronto já. E agora a gente só precisa percorrer por todos os dias possíveis, né? Então, no caso aqui, a matriz tem tamanho 1005. Estou iterando nessa matriz inteira. Vou começar a resposta zerada inicialmente. E se a frequência que eu tenho no dia i for maior do que a frequência que eu tenho na minha resposta, eu falo que a resposta agora é o índice i, certo? E depois eu só preciso imprimir a resposta. Então tá tudo de conforme aqui, né, com o enunciado. Se tiver mais de uma resposta, né, ou seja, se naquele vetor de frequências tiver mais de um índice que tem o mesmo valor, ele fala que a gente pode imprimir qualquer uma, né? Então, no caso aqui, eu vou estar imprimindo a, a resposta de tamanho de menor índice, né? Tá, então vamos testar aqui esse código. Opa. Tá, para esse input aqui a resposta é 1. Nesse segundo exemplo aqui, a resposta é 1, né? No caso, como todas as strings aqui têm a mesma frequência, né? Pode ser qualquer uma, eu imprimi 1. E no terceiro exemplo aqui, a resposta é 1 também, tá certo? Então vamos mandar aqui para verificar. Aí, deu bom também, né? Deu AC aqui. Tá? Então eram esses dois problemas que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. E é isso. Valeu!